Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Queria falar sobre um assunto que muitas vezes nós passamos por isso, que é ter medo. Quem aqui já teve medo de alguma coisa? Medo, temor, medo que não vamos conseguir, medo que não vai dar certo, medo que ela não vai aceitar, medo que, e assim por diante. E o Senhor, Ele está dizendo o seguinte: não tenha medo, amém? Diz para quem está do seu lado: não tenha medo, não temais, não tenha medo. Na semana CRE, o tema foi esse, O tema foi não temas. e é muito interessante esse assunto, não ter medo. A gente tem medo do novo, a gente tem medo de que não vamos conseguir, e assim por diante. E aqui o texto bíblico fala de um assunto, de uma passagem bem conhecida, quando Josafá, ele tem medo, porque ele é o rei ali de Israel, e estava quase que para acontecer um momento muito difícil, aonde os inimigos, os assírios, que era um inimigo terrível, estavam para enfrentar, para trazer uma guerra contra o povo de Israel. Então ele vê a situação. Os assírios, eles eram um povo de guerra, eles eram mais fortes, mais numerosos. Israel, então, aqui começa a sentir um grande medo, havia um temor muito grande. Mas vamos lá no texto, 2 Crônicas, no capítulo 20, vamos ler o versículo 12, 15 e 17. 2 Crônicas 20, versículo 15. Versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Versículo 15. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Versículo 17. E neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Porque o Senhor é convosco. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela leitura da tua palavra, e pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração. Já pudemos cantar louvores ao teu nome, já pudemos, ó Pai, ter comunhão, podemos estar juntos, mas agora, ó Pai, queremos juntos ouvir a tua palavra. Queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Somos limitados, somos fracos, pequenos, mas o Senhor é o nosso Deus, um Deus que fala hoje, fala aos nossos corações. Nós precisamos, ó Pai, nós necessitamos de ouvir a tua voz. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Interessante, amados, que muitas vezes nós estamos como esse povo, com medo, diante de uma situação muito séria, algo muito grande que vai acontecer, uma situação que muitas vezes foge do nosso controle. Aquela situação que não importa se eu tenho uma condição financeira, se eu tenho uma situação boa, cultural, mas são fatos que nós não temos controle. Não sei o que vai acontecer, não tenho ideia do que pode acontecer, ou melhor, eu tenho até ideia de que algo terrível vai acontecer. Mas aí vem o Senhor, trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. E a gente se encontra muitas vezes como este povo, com medo.
E a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que, na visão humana, como é que eles estavam? Primeiro, eles diziam: em nós não há força para resistirmos. E quantas situações, quantas vezes naquela situação, eu olho para a situação e digo: eu sou fraco, eu estou desanimado, estou desmotivado, não tenho ânimo nem para agir, para levantar, para reagir, porque é muito grande esse desafio. Então a primeira coisa que a gente percebe, na visão humana, eles estavam fracos, desanimados, desmotivados, sem força de reação, de reagir. Nós não temos força para reagirmos. Essa era a palavra, né, deles. Nós não temos força para resistir tão grande exército que vem contra nós. Segunda coisa, não sabemos o que fazer. Quantas vezes nós estamos assim? Eu não sei o que fazer. Eu estou perdido, confuso. Meu Deus, o que eu vou fazer nessa situação? Não tenho saída. Eles estavam assim: não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer. O exército está vindo. Eles olhavam do outro lado da muralha da cidade e eles viam milhares e milhares de soldados. O que fazer? E às vezes você está passando por isso, no teu trabalho, no teu lar, nos teus negócios. O que fazer? Eu não sei o que fazer. Terceira coisa, que eles perceberam que essa peleja é muito grande. E às vezes a gente olha uma situação e diz, né, é muito grande esse desafio para mim. Uma peleja seria uma luta, uma aflição, um problema. E a gente olha tudo isso e fala: meu Deus, é muito grande para mim. Como fazer? E eles olhavam tudo aquilo, toda aquela situação, e já pensavam no pior, né? Pensavam nas mortes, na destruição da cidade, na destruição da vida, o inimigo estava vindo, eles conheciam a fama daquele inimigo, eles eram terríveis. Os assírios, eles eram maus, eles matavam, mas não só matavam, eles vinham destruindo tudo que vinha pela frente, mulheres, crianças. Eles eram terríveis. E eles olhavam: meu Deus, estou confuso, o que fazer? Em quarto lugar, eles estavam assustados. Na verdade, eles estavam apavorados, tremendo de medo. E quantas vezes, diante de um desafio tão grande, a gente fica apavorado? Meu Deus, medo do que vai acontecer, medo da situação. Meu Deus, como fazer? Em quinto lugar, havia alguma coisa eles tinham que fazer. Então eles diziam: temos que fazer algo, temos que agir. Mas o que fazer? Eu não sei se você talvez esteja passando por algum tipo de situação como essa, ou você já passou e você traz a memória e lembra. Mas eles estavam assim nessa situação. Sabiam do inimigo, que era muito grande, que era muito forte, que era muito poderoso. Sabiam das suas condições, eles eram fracos, limitados. Mas eles não sabiam o que fazer. Se render, se entregar, o que fazer? Lutar, mesmo que não tinha chance humanamente falando, não tinham chances de vencer. Mas aí, amados, o segredo desse povo, lá no versículo 3, 2 Crônicas 20, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Olha o que diz o texto: então Josafá teve medo, e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Então, o segredo de termos a bênção de Deus,
primeiro lugar, ter medo. Josafá teve medo. O que é isso? É reconhecer quem eu sou, é reconhecer o meu limite. Na minha força eu não consigo, então eu vou buscar o Senhor. Na minha condição, eu estou com medo, eu sei que eu sou fraco. Tem até um cântico antigo, né? Eu sei que sou fraco, mas Cristo é forte, e mesmo eu caindo, Ele me levanta. É assim. Ele teve medo, ele reconheceu a sua pequenez, ele reconheceu o seu limite. Mas em segundo lugar, ele não ficou só no medo, ele não ficou só tremendo, escondido debaixo da cama. Diz a palavra que ele buscou ao Senhor. E a coisa mais inteligente e sábia a fazer, diante das adversidades, diante das lutas, é buscar ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o Senhor é a coisa mais sábia e inteligente a se fazer, e foi o que eles fizeram. Em terceiro lugar, ele apregoou o jejum. Em uma situação, os discípulos estavam passando um aperto muito grande, eles não conseguiam expulsar um demônio, e aí veio a palavra, por que eles não estavam conseguindo? Então vem Jesus e essa caça só sai com jejum e oração, santificação, buscar a Deus, deixar o pecado de lado, confessar os seus pecados, deixar os pecados, e se colocar diante da presença do Senhor. Quantas vezes, amados, nós precisamos fazer isso, buscar ao Senhor em todo o tempo, mas ter uma vida santa, uma vida de santificação, uma vida reta, dizer não para o pecado e sim para Deus, fazer uma limpeza espiritual, uma limpeza na nossa alma, no nosso coração, dizer não para aquilo que contamina. E então ele apregoou para toda a nação jejum. Nós vamos deixar de comer para buscar a Deus. Em um momento nós vamos deixar de se alimentar para estar na presença do Senhor, pedindo a santificação, para enfrentarmos tamanho desafio que vem pela frente. Em quarto lugar, ele diz: os nossos olhos estão postos em Ti. Que esse é o grande segredo, a nossa atenção tem que estar no Senhor. A palavra de Deus diz que o choro pode durar a noite, uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Significa, meu irmão, que você pode estar passando a maior luta da tua vida, mas olha para o Senhor, porque a alegria vai vir pela manhã. Olha para o Senhor, confia no Senhor, coloca os teus olhos em Deus, que Ele peleja por você. Tem um texto na Bíblia, lá no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Interessante que o salmista aqui, ele faz a pergunta e ele mesmo responde: da onde vai vir o socorro? Socorro vem do Senhor. Ele já tinha provado disso, ele já tinha provado do socorro do Senhor na sua vida. E é isso aí, amados, olhe para o Senhor, confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então essa foi a visão do homem. Agora, qual a visão de Deus? O que Deus pensava de tudo isso? Então nós vemos o texto, e primeira resposta do Senhor foi a seguinte: não temais. Amém? Não tenha medo. O Senhor está falando para esse povo: não tenha medo. O Senhor está falando com a gente: não tenha medo. Fala para quem está do seu lado: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. O que está passando, querido? Quais os teus temores? Quais as adversidades? Que inimigo que está se levantando sobre a tua vida? Não tenha medo. Agora, em vez de falar para quem está do seu lado, fala para você mesmo: não tenha medo. Fala teu nome assim, ó: Luizão, não tenha medo. Fala o teu nome, não Luizão.
Outra coisa, na resposta do Senhor: não vos assusteis. Fica tranquila, não vos assusteis com essa tremenda luta que você está enfrentando, não vos assusteis. Terceiro, a peleja não é nossa. A resposta do Senhor, hein? A peleja não é nossa, mas de Deus. A peleja não é tua, meu irmão. A luta não é tua, a aflição não é tua. É o Senhor que vai pelejar, é Ele que vai lutar. Tem um texto na Bíblia que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. E a ansiedade nos atrapalha muito. A ansiedade, ela faz com que a gente passe à frente de Deus. Sabe, Deus vai agir, Deus vai fazer, mas na minha ansiedade parece que está demorando, porque o meu tempo não é o tempo de Deus. Então eu quero agir, eu quero falar, eu quero atacar. E Deus fala: a peleja não é sua, é minha. Olha Deus falando, querido, a luta não é tua, é minha, diz o Senhor. Eu vou lutar por você, eu vou à tua frente, eu vou pelejar, eu vou te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Outra resposta do Senhor nesse texto: tomai posição. Toma a tua posição. Qual é a posição? Espera, confia, descansa, entrega. Tem uma música que eu gosto muito, que a letra dela diz assim: esperar é caminhar. Como assim? Esperar e caminhar não é diferente. Mas quando eu espero no Senhor, eu estou caminhando para a bênção, caminhando para a vitória. Quando eu espero nele, eu caminho. E não tem nada melhor do que caminhar no Senhor. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Caminhar, o Evangelho é um caminho vivo. Então quando eu espero no Senhor, Ele vai me conduzir, Ele vai me dirigir. Espera, confia, essa peleja não é tua. A outra resposta: ficai parados e vede a salvação do Senhor. Como é difícil ficar parado diante de uma adversidade, não é? Como é difícil ficar parado diante de um desafio. Como é difícil ficar parado diante de situações que você olha e está perdido e você quer agir. Você vai para lá, vai para cá. E na verdade a palavra diz: ficai parado. Abaixa a adrenalina. Abaixa, espera, confia no Senhor. Amados, essa é a visão de Deus. Aquele povo estava realmente perdido. O exército dos assírios eram terríveis, eles eram maldosos, a fama deles era terrível. Mas Deus estava naquele assunto, e Deus falou: olha, espera, confia, eu vou lutar por você. Eu te amo. E da mesma maneira, amados, o Senhor faz isso hoje. Segundo a Crônicas 20:17, a parte B do versículo diz: não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Esse desafio de amanhã, não tenha medo, não se assuste de ir ao encontro, porque o Senhor é contigo por onde quer que você andar. Aí eu lembrei de um texto de Marcos, no capítulo 4, que fala sobre os discípulos estavam ali com Jesus, e Jesus passou o dia pregando, falando em parábolas, falou a palavra do semeador, e Jesus foi o dia inteiro, os discípulos estavam ali acompanhando Jesus, auxiliando Jesus, e Jesus anunciando a palavra. E diz o texto no versículo 35, Marcos 4:35: e naquele dia, sendo já tarde, já no finalzinho do dia, já tarde, eles estavam cansados. Bom, agora Jesus vai nos liberar, a gente vai descansar, a gente vai ter um momento tranquilo para amanhã enfrentar outro desafio. Mas olha o que Jesus fala: disse-lhe então Jesus: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo.
assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Eu compartilhei na quinta de manhã, aqui com os empresários, eu falava sobre esse texto. Olha, depois de um dia exaustivo, de um dia difícil, Jesus pregou o dia inteiro, foi um dia assim, uma multidão apertando, querendo ouvir, e os discípulos pensaram, olha, a melhor coisa agora é descansar, é dormir. E aí Jesus fala, não, vamos atravessar o mar, vamos atravessar. E aí, eles atravessaram, seguiram para outro lado, para outra margem do mar. Na verdade era um grande lago, né, chamado Mar da Galileia. Agora imagina, quando vem aquele vento, aquela tempestade, e o barco começa a balançar, a água começa a entrar, e eles falam, meu Deus, o que Jesus fez? O que será que aconteceu na cabeça de Jesus? A gente podia, dispensar a multidão, e cada um ir descansar, mas não, Jesus decidiu, meu Deus, já estamos no meio da jornada e de repente vem essa tempestade, que loucura! E naturalmente o ser humano tem mania de murmurar, é uma coisa, crente murmura muito, e talvez viesse no coração dos discípulos, a murmuração, né? Caramba, né? Que loucura, olha onde Jesus colocou a gente. E muitas vezes, amados, nós estamos passando por um momento da vida, que a gente olha a nossa situação, e a gente até pensa, poxa, eu tenho feito as coisas tão certas, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu procuro obedecer a Deus, eu faço as coisas tudo certinha, por que está acontecendo essa luta comigo? E aí diz o texto, que eles tiveram medo naturalmente, o barco estava para afundar, era uma tempestade, mesmo sendo um lago, né, aquela região acontecia muito disso, por causa das montanhas, os ventos que entravam, e eles levantavam as águas e formavam ondas altas, grandes ondas, que chegavam a derrubar os barcos, a afundar os barcos, e muitos ali eram pescadores, com experiência, sabiam disso. Então eles tiveram naturalmente medo daquela forte tempestade. E interessante que eles poderiam ter pensado, mas poxa vida, Jesus podia ter, né, pensado de forma diferente. Mas em algum momento na cabeça deles, mas ele é Deus, ele é o Senhor. E outra, Jesus estava no barco. E aí eu aprendo aqui algumas coisas. Primeiro, mesmo com Jesus no barco, tem tempestade. Mesmo com Jesus na tua vida, vai ter lutas, meu irmão. Vai ter dificuldades, vão subir os ventos, vai balançar o barco. Mas lembre-se, Jesus está no barco. Imagina se ele não tivesse. Jesus estava no barco. Saiba que com Jesus no barco das nossas vidas, pode até ter tempestade, pode até ter lutas, mas Ele não perde o controle das nossas vidas. A despeito das circunstâncias, Ele cuida de você. Amém? A despeito das circunstâncias que você está vivendo, das lutas que vocês estão passando, dos momentos difíceis que estão atravessando sobre a sua vida, o Senhor é contigo e Ele não perde o controle. Com Jesus no barco, podemos descansar que Ele não perde o controle. Interessante que na sequência da leitura, no versículo 38 de Marcos 4:38, e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos?
Os caras já foram dando bronca em Jesus, né? Ô Senhor, o Senhor não se importa que a gente vai morrer? E Jesus, despertando, calmamente, né? Jesus é maravilhoso, né? Ele despertou do sono e repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Olha, Jesus despertou, levantou, chegou para o vento: aquieta, fica calmo. E o vento obedeceu. Acalma-te, emudece. E fez então grande bonança. E aí Jesus dá uma dura neles, né? Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Em outras palavras, Jesus diz: por que vocês não fizeram isso? Não mandaram o vento ficar quieto? Não mandaram a tempestade se acalmar? Por que vocês ficaram com tanto medo? Vocês não têm fé? Vocês são tudo crente bully. Sabe o que é crente bully? Crente de pouca fé, né? Bully, tudo sem fé. E aí aqueles homens, vendo toda aquela situação, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu irmão, esse é o nosso Deus, que peleja por nós. O texto lá de Josafá diz que houve uma grande confusão entre os inimigos, e eles não precisaram pegar em armas para vencer aquela batalha. Eles foram vencedores. E a palavra de Deus se cumpriu. Essa peleja não é de vocês, essa peleja é minha, diz o Senhor. Da mesma forma, os discípulos estavam ali no barco, no meio da travessia daquele mar, daquele lago grande, e aí, no meio da tempestade, Jesus levantou e disse: fica calmo, eu vou cuidar disso. Vento, quieto. Mar, emudece. E veio bonança. Como está a tua vida? Está uma tempestade? Está muita luta? O barco está balançando, o barquinho está balançando, está enchendo de água, está a ponto de ir a pique, de virar, de afundar. Se o Senhor está no barco, Ele vai acalmar, Ele vai te dar tranquilidade, e você vai poder atravessar em mar tranquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu meditava nessa palavra, eu fiquei pensando na minha vida e nas adversidades, nas lutas, nas dificuldades, e quantas vezes eu sou ansioso, quantas vezes eu estou agindo com ansiedade. E a ansiedade, amados, nada mais é do que confiar em Deus. Porque quando eu estou ansioso, eu não estou confiando que Deus é que vai batalhar por mim. Quando eu estou ansioso, eu não estou acreditando que Deus vai me dar a vitória, que Deus vai me dar a direção, que Deus vai pelejar por mim, que Deus vai à minha frente. Portanto, a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. É o Senhor que cuida de nós, meu querido. Eu queria terminar essa palavra, essa breve meditação, com um desafio para você que está passando grande luta, que está passando por um estreito aí, por um aperto, que as coisas não estão fáceis. Um desafio a você confiar no Senhor. Entrega o teu barquinho, entrega o teu caminho ao Senhor. O barco aqui representa a nossa vida, tão frágil, que um vento, que uma tempestade balança a gente. Nós somos tão limitados. E reconhecer que Deus é que peleja por nós, que Deus é que vai à nossa frente e nos dá a vitória. Pode parecer impossível de você vencer esse desafio, mas o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Agindo Deus, quem pode impedir?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? O desafio é na tua casa? É no teu lar? É com seus filhos? É com seus pais? É na família? É no trabalho, no emprego? Qual o desafio que você tem passado? O desafio é você mesmo, o teu interior, as lutas. Saiba que o Senhor, Ele quer te dar vitória. Ele quer pelejar por você. Mas você precisa crer, você precisa confiar, você precisa entregar. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, para Ele poder agir. Se Deus falou ao teu coração, vai ficando em pé, queridos, em nome de Jesus, meu queridão. Deus está falando contigo sobre entrega, sobre confiança. Coloca a tua vida nas mãos do Senhor. Coloca essa situação que você não tem força, você se sente limitado, você se sente fraco. Deus é forte e Ele vai à tua frente, é Ele que peleja por você, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos, eu me coloco juntamente com eles, porque, Senhor, nós reconhecemos que somos limitados, que somos pequenos, e temos medo, Senhor, diante das adversidades, diante, Senhor, dessa tempestade que tem se levantado, mas o Senhor tem nos prometido que é o Senhor que peleja por nós, é o Senhor que vai à nossa frente e nos dá a vitória, e, ó Deus, nós confiamos em Ti, estamos de pé, reconhecendo que somos limitados, mas de que o Senhor é forte, e que agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Tomamos essa decisão, Senhor, acreditamos em Ti, de que vale a pena confiar no Senhor, em nome de Jesus.